Boa noite, queridos. Temos vivido um tempo difícil. Começamos esse culto declarando essa realidade. Um tempo difícil no nosso país, um tempo difícil na nossa cidade, um tempo difícil na política, na nossa saúde. O mundo chora, o mundo sofre e nós estamos aqui unidos também porque tem sido um tempo difícil para os nossos irmãos. Muitos deles estão sofrendo, estão aí ainda se recuperando. Daqui a pouco vamos orar por eles, mas queremos começar esse culto convidando a você a trazer o seu coração, a reunir sua família, para juntos adorarmos a Deus, buscarmos a sua face. E nós queremos começar agradecendo a Deus, agradecendo por sua bondade, por sua graça, pela cura que Ele tem trazido a tantos irmãos também, mas em especial também para aqueles que celebraram mais um ano de vida. No dia 11, a irmã Priscila Freitas celebrou mais um ano de vida, dia 13, irmão Carlos, no dia 14, irmã Gleice, também o Josias Barreto, irmão do diácono Samuel, no dia 15, a irmã Selma, e hoje celebra mais um ano de vida a irmã Raquel Carvalho. Também celebraram bodas de casamento, no dia 8, Eleusa e o diácono Valderlim, e no dia 12, Elaine e Valmir Júnior. Nós queremos parabenizar a cada um dos irmãos, pedindo as bênçãos do Senhor por suas vidas, por seus casamentos também. Vamos orar, querido. Senhor, muito obrigado por esse tempo tão especial de gratidão na vida dos nossos irmãos. Eu sei que as lutas são grandes, mas há espaço para agradecermos porque a tua bênção, a tua misericórdia, a tua graça sempre esteve sobre nós. Então nós pedimos, Senhor, pela vida, família, ministério de cada um desses irmãos que tem servido em nossa igreja, que tem se dedicado, Senhor Deus, às suas famílias, Senhor Deus, junto com suas famílias, tem servido também, Senhor. Nós pedimos a tua bênção por cada um. Ouve, Senhor Deus, o clamor e a oração deles naquilo que eles necessitam. Abençoa os relacionamentos matrimoniais, os casamentos da Eleusa, do Valderlim, do Valmir e da Elaine, Senhor, que o Senhor esteja cobrindo estas famílias com a tua bênção, Senhor Deus. Abençoa também a vida da Raquel, que hoje celebra mais um ano de vida. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoa a tua serva, a saúde dela, assim como também sua família, Fernando e Manu, Senhor Deus, que o Senhor esteja cuidando deles, protegendo-os, Senhor Deus. Abençoa a Selma, Senhor Deus, o Josias, a irmã Gleice, a irmã Priscila, o irmão Carlos, cada um deles com suas lutas, Senhor. Irmão Carlos com a irmã Mairi, que está nesse momento difícil, cuida da tua serva, cura a tua serva. E nós pedimos, Senhor Deus, também, Senhor, pela vida de cada irmão que nesse tempo se sente enfraquecido, Senhor, fortalece a cada um. Nós te louvamos porque tu tem sido bom para nós, tem trazido cura, recuperação, restauração à vida dos nossos irmãos. Muito obrigado por toda a provisão que o Senhor tem trazido à nossa igreja, à casa de cada irmão, que nós possamos responder com fidelidade, que a gente perceba a grandeza da obra que estamos fazendo, pois é a tua obra, e que a gente possa continuar também contribuindo, Senhor Deus, no teu reino, na causa, Senhor Deus, que defendemos, a causa do Evangelho, e é esse Evangelho da salvação que é em Cristo Jesus que nós queremos ver chegando na casa, na família, na vida de cada pessoa que precisa de salvação. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar a Deus agora. A irmã Lídia e a Marta Keina, sua irmã, estarão ministrando ao nosso coração e que a gente possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Abacuque 2:1 diz assim: vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. E em ocasiões a gente se sente exatamente como Abacuque. A gente precisa da orientação de Deus, precisa de uma palavra. A gente tem vários pensamentos, queixas, perguntas sem respostas. E a única solução que nós temos, o único caminho é o que o Senhor Jesus nos orienta. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. E ali você ora a teu Pai. E Ele escutará a tua oração, ouvirá o teu coração.
nós precisamos do Senhor. Em ocasiões quando nós não temos mais nada dentro de nós não temos respostas, nós estamos perdidos nos nossos pensamentos, nós precisamos do Senhor. E é aí que nós vamos e clamamos a Ele e humildemente oramos e colocamos o que está dentro do nosso coração. Não sei se você nessa noite, nessa manhã que nós estamos, mas nessa noite que o culto vai passar, se você também dentro do teu coração tem perguntas sem responder, questões que você gostaria de uma resposta, eu aconselho para você a mesma coisa que Jesus falou para a gente. Entra no teu quarto e diz: Senhor, eu só preciso de Ti. Eu só preciso de Ti. Eu venho aqui me confessar que eu preciso de Ti. Venho a Ti me confessar pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos perdido estou. Guia-me por Teu amor. Oh Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça Tu estás. Se estás aqui, a liberdade, Tua vida em mim é santidade. Oh Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a Ti. Se eu não conseguir mais suportar, Teu amor me guardará. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a Ti. Se eu não conseguir mais suportar,
presença do nosso Deus e nós falamos isso para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Ele vem com uma resposta. Ele vem para nos salvar. Ele vem para nos resgatar. Ele vem para nos curar. Ele vem para nos consolar. E Ele vem para suprir tudo aquilo que está faltando naquele momento. Ele vem com as suas respostas. Ele vem com a sua ajuda. Ele é o nosso Deus. E nele nós encontramos tudo o que nós precisamos. Ele é a fonte eterna. Ele sempre está jorrando água viva, palavras de salvação. Ele vem para nos salvar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quantos clama seu nome.
está presente. Ele é o nosso Deus. Amém. Uma canção nova, muito obrigado, Lídia e Marta, que diz isso: Ele vem para te salvar. Jesus sempre está pronto a estender sua mão e a trazer a solução que precisamos. Nós precisamos confiar nele. Assim tem sido na vida dos nossos irmãos, e a nossa súplica é que o Senhor venha sobre eles com a cura, com a misericórdia, com a graça, com o alívio que eles precisam. Nós já mencionamos anteriormente, no momento de gratidão, a respeito da irmã Mairi. Ela foi internada ontem, dia 16. Ela está com um problema identificado, uma massa então no seu abdômen, que precisa ser identificada. Ela está fazendo exames, ela estava sofrendo dores então no abdômen, por isso foi para o hospital, está internada e vai continuar fazendo esses exames para entender qual o tratamento melhor. Nossa oração é que Deus então conduza esse processo. Vamos continuar orando e pedimos pela recuperação da Vanessa. São os irmãos aí que estão enfrentando a Covid nesta última semana. Então, irmã Vanessa tem melhorado. A irmã Márcia, que é irmã da Eulen e da Sandra, está internada no Hospital Raul Gazola, está em estado grave. Precisamos orar para que Deus tenha misericórdia e compaixão, restaure a saúde dela. Também temos orado pelo Ricardo do Carmo, nosso vice-presidente, que tem oscilado mais na sua saúde. A irmã Vanessa tem melhorado. O Jefferson, nosso presidente, irmão Jefferson, e Suzana, que também positivou. A Suzana está bem, o Jefferson tem melhorado. A irmã Damiana, que também positivou, né, para a Covid, mas está se sentindo bem, teve alguns sintomas mais leves. Também o Felipe Carvalho e a Débora. A Débora também testou positivo. Eles têm melhorado. O irmão Romildo também, graças a Deus, tem melhorado. Irmã Edilma, não com Covid agora, mas pela fragilidade da sua saúde, devemos orar por ela. Também pela Lígia, pela Clara. Lígia, mãe da Clara, uma bebê que nasceu prematura, e a Lígia está em estado grave ainda, com Covid. Devemos orar por elas. Ao falarmos esses nomes, Senhor, estamos em oração e pedimos por cada um deles, mas eu convido você a fechar seus olhos e a buscarmos ao nosso Deus. Pai querido, nós queremos suplicar a tua misericórdia, a tua graça, a tua cura pela vida desses irmãos. Muitos outros irmãos estão precisando, e nós também pedimos que o Senhor venha visitar a cada um deles. São muitos nomes, muitos queridos, mas nós, Senhor, nesta hora pedimos a tua cura por esses que têm sofrido, Senhor Deus, e que estão mais graves, Senhor, nesse dia, em especial a irmã Márcia, também pela situação da irmã Mairi. Mas pedimos por cada um, que venha sobre cada um a tua cura, a tua misericórdia, Senhor, o teu favor, mas acima de tudo a fé que eles precisam para continuar confiando e esperando em ti. Que o Senhor possa manifestar aonde eles estão, em seus corações, a esperança, Senhor Deus, a certeza de que o Senhor os ama, está cuidando deles. Tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a crer, a confiar, Senhor Deus. Ensina-nos a orar, ensina-nos a te amar, e que nesse tempo de dificuldade a gente possa crescer na nossa vida de oração, sermos restaurados, Senhor, naquilo que talvez a gente tenha perdido no caminho, que talvez a gente tenha se sentido fraco, frágil, e muitas horas deixado de buscar a tua face, como nós precisamos, como é essencial para a nossa vida. Restaura em nós o desejo de te conhecermos mais, de te amarmos mais, de falarmos de forma mais intensa, profunda contigo através da oração. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo, fortaleça-nos, é a nossa súplica, e cura-nos, Senhor Deus. Visita também a família, a vida de cada um que conosco participa deste culto, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre essas vidas e esses lares. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, a gente está vivendo dias muito difíceis. Como a gente falou
nossos irmãos estão passando por momentos difíceis, em especial nesta semana, mas nós temos vivido um ano desafiador. Esse é um momento, é um recorte desse tempo, mas tem sido um ano difícil de perdas e um ano em que a gente precisa encontrar caminhos e em breve, certamente, após também a vacinação prevista aí no Rio de Janeiro até outubro, para todos acima de 18 anos, a gente tenha condições de forma plena darmos continuidade às nossas atividades. É claro que a gente espera que logo nos próximos dias essa taxa de contágio abaixe, a gente possa estar junto, mas existem desafios e práticas e o relacionamento mais próximo, com abraço, com comer juntos. Em breve a gente vai poder fazer isso, como é um costume, uma prática da nossa igreja. Mas até lá a gente precisa buscar algumas coisas. Um tema que eu tenho proposto para esse ano, principalmente para o tempo em que estivermos retomando as nossas atividades, é restaurar, servir e alcançar. Eu diria que seria o tema para esse segundo semestre. Restaurar, servir e alcançar. Precisamos restaurar, buscar restauração de algumas coisas, precisamos olhar melhor como podemos servir melhor ao nosso próximo e precisamos alcançar aquelas pessoas que estão desanimadas, que estão afastadas e que precisam também da salvação do Evangelho. Mas a primeira coisa que eu quero propor que nós precisamos restaurar é justamente a vida de oração. Talvez você no começo dessa pandemia tenha buscado mais ao Senhor em oração, mas ao longo do tempo, diante de tantos pedidos e súplicas, você talvez não tenha conseguido manter esse desejo, esse fervor, essa necessidade diariamente na sua vida, e você precisa restaurar seu relacionamento com Deus através de uma vida de oração. No domingo começamos a falar então sobre isso, falamos sobre perseverar em oração, sobre vigiar, sobre sermos agradecidos, e eu quero continuar abordando esse tema da oração em alguns momentos, alguns encontros, em alguns cultos. A gente precisa refletir e rever e reconsiderar aspectos essenciais da oração, e nós faremos isso, mas eu entendo que a gente precisa começar falando sobre questões essenciais da oração. Eu quero falar sobre tipos de oração, ou formas de oração, ou conteúdo da oração, mas quero falar sobre isso aos domingos. E a gente vai começar nesse próximo domingo a falar sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre aspectos essenciais da oração, respondendo algumas perguntas básicas que vêm à nossa mente quando falamos sobre oração. Questões básicas sobre oração. A primeira delas é o que é oração. A minha tentativa não é de dar uma definição para isto, mas é de com você olhar a simplicidade do que é a oração. A oração é, em essência, uma comunicação com Deus, o homem se comunicando com Deus através da fala ou do pensamento, o homem tentando se relacionar com Deus através de uma conversa. Portanto, em essência, a oração não depende de regras. E olha que nós vamos falar sobre maneiras, de buscarmos a Deus, mas em essência, uma oração não depende de regras. Deus não é burocrático. Deus está disposto a ouvir um clamor sincero de um coração quebrantado. Mas esse tipo de oração, esse clamor sincero, necessário, que alguém pode levar a Deus, é uma exceção na vida de oração. Por quê? Porque ele é feito por qualquer pessoa. Esta oração, que é um clamor que não tem entendimento sobre com quem está falando e se de fato o que está falando é coerente com aquilo que Deus propôs para a sua vida, é a oração que é feita tanto pelo crente quanto não crente.
No momento que a gente sente uma grande necessidade e a gente faz uma súplica ao Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia, me cura, me livra desse problema aqui. Muitas pessoas que você conhece, que não são cristãs, que não têm um relacionamento com Deus, vivem orando, vivem clamando, e Deus vai respondê-las. Ora, Deus poderá respondê-las, porque oração tem a ver com graça e não com mérito. Oração tem a ver com um plano de Deus desconhecido para nós, e suas respostas vão depender disso, da sua vontade, da sua graça, da sua misericórdia e dos planos que Ele tem. Muitas vezes Ele responde a alguém que nem é um cristão, porque Ele tem um plano maior do que aquilo que aquela pessoa enxerga, que nós enxergamos. Oração, então, é esse relacionamento com Deus. Mas então, por que precisamos aprender sobre oração se ela não requer regras em sua essência? Simples porque ao longo da Bíblia, Deus trouxe ensinos, exemplos, orientações para que nós pudéssemos desenvolver um relacionamento com Ele através da oração. Então Ele mesmo definiu algumas questões essenciais e necessárias para uma vida de oração. Uma vida de oração é construída com perseverança, requer então um hábito diário, um compromisso diário em buscar a Deus através da oração. Ora, se é algo diário, não é algo que é motivado apenas pelos momentos de grande necessidade e momentos em que eu tenho no coração um grande fervor. É uma disciplina espiritual. Eu devo buscar a Deus diariamente em oração, porque é uma necessidade, é um alimento que eu tenho, assim como ler e estudar a sua palavra. Então, nós devemos orar da maneira como Deus nos instruiu. Você tem relacionamento com pessoas que você ama. Você ama seus pais. A grande realidade é que nem todos os filhos se relacionam com os pais baseados no amor. Mas quando você ama seu pai e sua mãe, quando você tem um relacionamento com eles em que você deseja agradá-los, como você conversa com eles? É de qualquer maneira? Você chega para o seu pai e fala: e aí, meu chapa? Chapa é um negócio antigo, né? Nem sei quais gírias que o povo está usando hoje. Mas você não chega para falar com seu pai de qualquer maneira, porque seu pai ao longo do tempo falou assim: comigo você não pode falar assim não, mas respeito quando for falar comigo. A gente tem um jeito de falar com a nossa mãe que a gente não usa para falar com o nosso colega. A gente tem um jeito de falar com a nossa esposa, com o nosso esposo, que a gente não usa para falar com o amigo do trabalho. A gente tem uma maneira especial de tratá-los, porque nós os amamos e desejamos honrá-los, através não do que eu acho que seria o jeito que eles gostam de ser tratados, mas através do jeito que eles já nos explicaram que gostam de ser tratados. Todo mundo tem um jeito carinhoso de chamar o esposo, a esposa, bem, né? Bem é acho que irmã Marlene que chama, né? Diácono Josene de bem. A gente chama de amor, de querido. Eu não ando na rua, querido, chamando os outros de amor e nem de bem. Tem os nomes que a gente usa só com quem a gente mais ama. Por quê? Porque a gente entrou num acordo com eles e um dia eles disseram que esse era um nome bom de serem chamados. E a gente usa palavras de afeto, de carinho. A gente não vai tratá-los com desrespeito. E assim é com o nosso Deus. Seria estranho, bendito, você tratar Deus de uma maneira que Ele falou para você não tratá-lo. Você usar expressões com Ele que Ele disse para você não fazer. Então é óbvio que a nossa oração precisa de zelo e cuidado. É uma coisa que a gente aprende e depois faz parte do nosso relacionamento com Deus. Nós estamos orando ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, sustentador do universo, um Deus que é santo, um Deus eterno, um Deus soberano, um Deus que tem todo conhecimento e todo poder. Há que se ter algum tipo de reverência para nos relacionarmos com Ele. O Deus a quem nós oramos nos ama com um amor perfeito. E nós, ao nos aproximarmos dele, pretendemos amá-lo. Nós queremos então tratá-lo com toda a honra e amá-lo de forma intencional, com as nossas palavras, com
com os nossos desejos, com o nosso jeito de viver. Nós queremos agradá-lo, e para agradá-lo também requer que falemos de uma maneira que ele nos pediu, com honra e reconhecendo sua glória, reconhecendo o seu poder, apesar da intimidade. Não podemos confundir intimidade com uma falta de consciência de quem é o nosso Deus. A Bíblia, portanto, nos convida a orar, nos convoca a orar e a buscarmos a Deus, a instruções e ensinos a respeito da oração, mas acima de tudo convite. O Salmo 105:4 diz: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Mateus 7, de 7 a 8 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Em 1 Tessalonicenses 5,17, a expressão orem continuamente. Nós devemos orar, nós devemos ter uma vida de oração. Esse é o desejo do nosso Deus. Mas que questões essenciais nós podemos tratar e que você vai falar assim, isso é óbvio, eu não preciso saber disso. Mas alguns precisam. Alguns precisam ser lembrados e nós precisamos fortalecer a convicção daquilo que sabemos. Uma outra pergunta, então, é a quem devemos orar? Você vai falar que coisa simples, oramos a Deus. Será que é simples assim? Será que é isso que Deus pediu? Orem a Deus. É só essa preocupação? Não, nós somos chamados, instruídos, ensinados a orar ao Deus Pai, inspirados pelo Espírito Santo, e orar em nome de Jesus. O Deus Pai é o doador das bênçãos. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Mateus 6,9, Jesus diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O próprio Cristo, então, ao atender o pedido dos seus discípulos para que fossem ensinados a orar, ele traz esse ensino tão claro que é a oração do Pai Nosso, mas ele começa dizendo a quem eles vão orar. Ele está dizendo, olha, o Deus de Israel agora deve ser tratado como Pai, como Abba de vocês. Vocês devem então falar a Ele, pedir a Ele, orar a Ele, adorar a Ele. É um primeiro ensino que Jesus vai trazer, mas não é todo o ensino a respeito da oração, na oração do Pai Nosso. Há outros ensinos que precisam ser complementados a este e que Jesus vai nos dar e que a palavra vai nos orientar. Mas nós, segundo a orientação de Jesus, oramos ao Pai. Jesus mandou orar ao Pai. Jesus não mandou orar a Ele como Deus Filho, mas sim ao Pai. A gente pode pensar em algumas questões, se de fato eu não posso então falar com Jesus, eu não posso falar com o Espírito, eu não posso orar a Ele? Sim, posso, devo adorá-los, devo honrá-los, devo conversar com eles, mas eu devo pedir ao Pai, orar ao Pai e suplicar ao Pai. Eu devo ter esta consciência na oração para que eu então não faça aquilo que o próprio Jesus me instruiu a não fazer, ou deixe de fazer aquilo que ele me disse para fazer. Em Colossenses 3,17, o texto diz: tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio de Jesus dele, graças a Deus Pai. Então não é só na oração, mas tudo que nós fazemos, devemos fazer em nome de Jesus, mas devemos ser agradecidos sempre, porque o doador das bênçãos e das condições para que eu possa viver para a glória de Deus é o Pai. Em João 16, 23, 24, diz: naquele dia, Jesus está falando desse dia que haveria de chegar e que chegou, após então a sua morte na cruz do Calvário, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então ele nos orienta a orar ao Pai. E aí ele traz uma outra informação,
em nome de quem eu vou orar ao Pai. Porque quem tem acesso ao Pai, quem tem liberdade para estar diante do Pai, é o Filho, o Deus Filho. E o que ele fez foi nos incluir nesse relacionamento com o Pai, através da sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Aquele que crê em Cristo, que o aceitou como Senhor, como Salvador, ele então é tornado justo e ele tem um caminho agora aberto pelo sangue de Cristo para se relacionar diretamente com o Pai. Agora nós fomos adotados na família de Deus e ele é o nosso Pai. E o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos permitiu então acessar ao Pai diretamente. Por isso que ele vai dizer, vão direto ao Pai, eu asseguro a vocês que ele vai dar o que vocês pedirem em meu nome. Então, em nome de quem oramos? Oramos em nome de Jesus. Nós devemos pedir ao Pai em nome de Jesus. João 15,16, Jesus ensina, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Ainda em João 13, 14, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha que interessante, porque quando nós falamos com Deus, quando nós consideramos Deus, nós sabemos que Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas na oração, nós pedimos ao Pai em nome de Cristo. A dádiva vem do Pai, que é o doador, mas é Deus quem nos abençoa. Os três estão envolvidos em tudo aquilo que nós precisamos. Quando Jesus diz, eu vou fazer o que vocês pedirem em meu nome, ele está dizendo, embora o Pai seja o doador, nós somos os donos de todas as coisas que vocês precisam. Ele está nos dando uma direção, mas ele não se exclui de ser também um abençoador. Mas ele tem uma dinâmica na Trindade, onde o Pai exalta o Filho, o Espírito exalta o Filho, mas o Filho transfere também a glória para o Pai. É um relacionamento de amor intenso e perfeito, em que nenhum deles é maior do que o outro, mas eles têm um jeito de funcionar e esse jeito foi o que Deus definiu e por isso ele nos disse para orarmos ao Pai em nome de Jesus. João 16, 24, 27 ainda diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa, embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Aquele então que creu em Jesus Cristo, sabe que ele e o Pai são um, pode se aproximar do Pai diretamente em nome de Jesus. Mas o que significa isso? Orar ao Pai em nome de Jesus. Eu já falei muitas vezes e parece que toda vez que eu falo isso é de uma necessidade que tenhamos consciência da nossa oração, das palavras que usamos. Nós oramos em nome de Jesus porque de Jesus é toda a autoridade. Orar em nome de Jesus significa reconhecer a autoridade de Jesus e do seu nome. Efésios 1, de 20 a 23 diz, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Jesus é o cabeça de todas as coisas. A autoridade pertence a Jesus.
E no seu nome nós falamos, no seu nome nós oramos, no seu nome nós suplicamos. Orar em nome de Jesus significa também pedir pelos méritos dele. Ele tem toda a autoridade porque ele pagou o preço para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Ele pagou o preço da nossa vida, pela pureza da sua vida, por ser justo e pleno em sabedoria e perfeição. Jesus Cristo tem os méritos para que nós possamos nos achegar ao Pai e suplicar aquilo que, segundo a sua vontade, Ele há de nos atender. Deus ouve e atende nossa oração pelos méritos de Jesus Cristo. Ele, então, nos ouve porque olha para nós como pessoas justificadas, não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Ele, então, olha para nós como alguém que não tem marcas e manchas. Ele olha para nós e Jesus, como se cada vez que a gente orasse, diz: eu paguei o preço por ele e eu vivi uma vida justa, pura e santa por ele, para que ele pudesse ter acesso a ti. Não porque ele merece, ele não merece. Mas eu tenho o poder e a autoridade de transferir para ele. Então nós fomos justificados em Cristo Jesus e podemos nos achegar ao Pai em seu nome. A palavra então nos afirma isso. Há um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Deus Filho, Jesus Cristo. Está em 1 Timóteo 2,5. João 15,7 também diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Para pedir ao Pai em nome de Jesus é preciso permanecer nele, ter acesso a esses méritos que só ele tem. Como? Ele vivendo na minha vida. Por isso ele coloca o Espírito Santo para habitar em mim, para que eu tenha o Espírito de quem? De Cristo em mim. Então a minha identidade é essa: eu sou de Jesus, ele vive através de mim. E agora a minha vida, quando eu for falar, quando eu for fazer, eu devo fazer as coisas que Jesus quer que eu faça. Eu devo falar em seu nome, eu devo agir em seu nome. Eu devo ser as mãos, a boca, os pés de Jesus aqui nesta terra, porque ele precisa então permanecer, dar frutos em mim, continuar vivendo através de mim. Em Mateus 18, 19, 20 também diz: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele promete que vai estar conosco, onde houver concordância também de oração sobre o pedido. Porque ele está em cada um dos irmãos. Não quer dizer que quando você está orando sozinho, ele não está ali, ele também está. Mas é muito mais fácil haver concordância entre duas pessoas que compartilham um pedido, porque alguém sozinho poderá pedir para o seu próprio proveito e poderá se equivocar, mas quando nos reunimos em seu nome, ele manifesta a sua graça, seu favor, porque ele está em nós. Então, nós podemos orar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Nós vemos, queridos, algumas pessoas eventualmente que trazem uma tradição de outras religiões que eventualmente oram não em nome de Jesus, mas oram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas religiões têm esta prática. E nós podemos orar? Nós devemos orar assim? É tão bonito, parece algo que soa tão bem, algo tão litúrgico. Será que a gente deve fazer isso? A gente não deve? É errado fazer isso? Ora, a gente já falou sobre o ensino de Jesus, sobre o que ele nos manda fazer. Por que então a gente considera a possibilidade de orar nesta fórmula de oração? Nós conhecemos a palavra. Jesus nos ordenou então batizar sob esta autoridade, sob esta fórmula, em Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma que nós usamos para batizar nas águas aquelas pessoas que se converteram.
aqueles que foram salvos. Não é o momento da salvação deles. O batismo, então, é uma expressão externa de algo que já aconteceu no coração dessas pessoas. Elas já foram salvas e agora elas estão obedecendo a uma ordem de Jesus, que diz: aquele que crer deve ser batizado. E no momento do batismo, então, aquele que ministra o batismo vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o único lugar na Bíblia que há orientação para que seja feito dessa maneira. Então, nós podemos entender com clareza que o único momento de uma oração ser proferida com esta fórmula é no momento do batismo. Mas veja, esta orientação é clara, mas o que os discípulos entenderam com essa orientação? Como eles obedeceram a esta orientação? Os relatos do livro de Atos expressam o tipo de compreensão que eles tiveram. Veja, porque ele diz assim: batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Será que ele está falando de 3 nomes? Será que a compreensão deles foi usar simplesmente uma fórmula? Ou será que eles compreenderam que poderiam simplesmente usar o nome dado por Deus? Não estou aqui querendo mudar a nossa prática de forma alguma, melhor a gente usar a expressão completa que ele deu. Mas a gente não vai poder dizer que os discípulos erraram ao batizarem em nome de Jesus. Talvez a compreensão deles tenha sido justamente essa. O nome que foi dado, já que eles não pronunciavam o nome de Deus, já que esse nome até tinha se perdido a expressão correta do nome de Deus, e ao usarmos o nome Deus, não estamos falando do nome pelo qual ele se revelou ali a Moisés, mas nós estamos usando um nome que simboliza, existe esse Deus Todo-Poderoso e nós desconhecemos o nome, poderíamos falar o nome de Yahvé, mas ainda assim temos grande dificuldade em entender que seria exatamente esta expressão. Nós conhecemos um nome, foi dado um nome, e o nome dado foi o nome do Deus Filho encarnado, Jesus. Este é o nome. Cristo é o título, ungido. Jesus, o ungido. Mas o nome é o nome de Jesus. Quase sempre usamos como Jesus Cristo. Não é um sobrenome, mas é o título dele. Ele é o Messias, o ungido de Deus. Quando vemos essa expressão no batismo, devemos usá-la. Mas quando olhamos o texto e que o texto vai trazer na prática a compreensão que os discípulos tiveram. Quando vemos o dia de Pentecostes, em Atos 2:38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele vai responder aos que perguntaram: o que faremos então diante dessas verdades? Ele diz: vocês devem então se arrepender e devem ser batizados em nome de Jesus Cristo. Pedro, quando vai falar a Cornélio em sua casa, em Atos 10:48, ele diz: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Paulo, em Éfeso, em Atos 19:5, diz: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Existem ainda outros textos que você poderia ver. Na prática dos discípulos, então, ainda que no batismo, eles batizavam em nome de Jesus. Ora, se até mesmo naquela expressão e naquela fórmula que foi dada para o batismo, havia na prática uma preferência em usar apenas o nome de Jesus, por que eu e você vamos usar o nome em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em alguma oração, em algum outro momento que não na hora do batismo que a palavra nos autoriza? Nós precisamos entender, como falamos, Deus nos instruiu a uma relação com as palavras e com Ele. Palavras são importantes no tratamento com uma pessoa, como a gente começou falando. Eu devo falar com Deus do jeito que Ele me pediu, eu devo falar com Ele do jeito que Jesus me instruiu. Por que eu teria qualquer dificuldade com isso? Por que isso seria um problema para nós? Não deve ser para você, não deve ser para nós. Deus determinou o nome de Jesus, o Deus Filho,
Por que a gente faria diferente? Atos 4,12 nos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós não só somos salvos única e exclusivamente no nome de Cristo, e nós entendemos o que isso significa, que devemos crer em sua identidade, quem ele foi, o que ele fez, de que ele morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, e devemos entregar nossa vida inteira a ele, e ele nos aceita, e ele vem habitar em nós com o seu Espírito, e ele vem viver através de nós. Então, se devemos orar ao Pai em nome de Jesus, sobre o que devemos orar? A gente vai falar nos domingos sobre esse conteúdo de oração, tipos de oração, formas de oração, o que a oração deve conter relacionado ao conteúdo. Mas de uma forma geral, a Bíblia nos diz que nós devemos levar todas as coisas diante do Senhor em oração. Devemos orar a Deus sobre todas as coisas. Em Filipenses 4, 6, 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele está falando: coisa alguma deve trazer ansiedade, mas em tudo, todas essas coisas que me trazem ansiedade, todas as coisas que eu acho que preciso, eu devo levar a Deus pela oração e pela súplica. Eu devo também levar com ação de graças. Em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu devo orar então sobre quê? Sobre todas as necessidades. Aquilo que eu sinto necessidade pode ser algo simples para alguém. Você vai falar: por que você está orando por isso? É uma coisa tão simples. Não tem problema, se o seu coração o leva a orar a respeito disso, a falar com Deus, fale. É claro que busque ser maduro, honesto, coerente com a vida, com as coisas, para que você não venha pedir aquilo que você não precisa, aquilo que não vem trazer glória a Deus ou honrar ao Senhor. O texto de Mateus 7,11 também nos ensina: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas, coisas boas, aos que lhe pedirem. Então, devemos orar por coisas boas, coisas que tragam glória para Deus. Nesse mesmo texto, depois ele vai falar que ele não vai nos negar o seu Espírito àqueles que pedirem, porque isso é a coisa mais excelente para a nossa vida, o Espírito de Deus, e sermos cheios do seu Espírito. Em Tiago 4,3, ainda somos ensinados: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. O que não deve ser conteúdo da nossa oração é isso, aquilo que é para o meu prazer e que não traz glória a Deus, aquilo que é para o meu interesse, aquilo que eu desejo para mim e é contra o próximo. O que não deve ser o conteúdo da minha oração é orar contra pessoas, é eu pedir que Deus não abençoe, que Deus não use, que Deus não cuide das pessoas. É o famoso orar contra. Eu não devo orar contra, eu oro a favor, eu oro para o bem dos outros, eu oro pelo bem do meu inimigo, eu vou bendizer aquele que quer o meu mal, aquele que fala contra mim, aquele que me ofende, aquele que não me ama, mas que me odeia. Eu ainda assim devo orar em favor dessas pessoas. As necessidades não são só minhas, são as necessidades minhas e dos outros, como vamos ver quando falarmos sobre petição e intercessão. Quando devemos orar? Falamos na semana passada sobre os judeus que tinham horários específicos para orar e tinham uma regra, não que eles não orassem no momento da necessidade, é claro que faziam isso, mas tinham regras e horários. A palavra vai então nos instruir nesse tempo da graça, da misericórdia do Senhor, que devemos orar em todas as ocasiões, devemos orar em todo o tempo, ou seja, não há um tempo que a nossa oração não seja bem-vinda ao Senhor. Em Lucas 18:1 diz: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar.
Em Efésios 6:18, o apóstolo Paulo diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Devemos orar em todo tempo que houver oportunidade. Não precisamos muitas vezes, se não é a nossa oração de busca, que faz parte da nossa devocional, durante o dia lançamos ao Senhor súplicas. Toda vez que nos lembramos desses irmãos que estão sofrendo, falamos a respeito deles. Toda vez que nos lembramos da nossa fragilidade, pedimos por santidade, pedimos perdão. A oração faz parte da nossa dinâmica. Ao perceber um erro, ao perceber um deslize, estamos em oração pedindo graça para vencermos. Ao percebermos uma necessidade, oramos ao Senhor pedindo uma solução. Isso faz parte dessa oração que acontece em todo o tempo, mas há um tempo especial de conversa, um tempo que deve ser separado para que nós possamos buscar a face de Deus. Então, há também uma ocasião especial no nosso dia, que nós devemos parar para buscar a Deus em oração. Um tempo especial, um tempo de devoção, um tempo de dedicação, onde nós teremos mais consciência do que estamos falando, do que estamos buscando, e é onde o relacionamento com Deus de fato ganha profundidade, onde nós vamos nos aprofundando naquilo que nós conhecemos da palavra de Deus e naquilo que nós agora queremos expressar para Ele. São os momentos onde nós expressamos o nosso amor, os nossos afetos, as palavras de admiração, como nós vamos falar depois. Uma pergunta ainda necessária. Deus sempre vai responder, é necessária, né? Deus sempre vai responder nossa oração de forma positiva. Porque lemos tanto textos como esses que eu vou ler agora, que dizem que a gente deve orar com fé, devemos orar com fé. Marcos 11:24, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Se eu uso só esse texto, ou o texto de 1 João 5,15, e se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se eu usar só esse ensino, eu vou dizer que tudo que eu pedir para Deus, Ele tem a obrigação de me dar, porque Ele falou na sua palavra. Mas nenhuma doutrina da palavra se constrói com versículos isolados. A gente deve procurar todos os ensinos a respeito da oração e dali então ter o ensino que Deus tem para nós através da oração. Isso então não significa que Deus vai atender ou responder para todos os desejos que eu tenho e tudo aquilo que eu peço para Ele. Ele vai sempre responder dependendo da graça dEle, dependendo do favor dEle, dependendo da necessidade real, dependendo da sua vontade, segundo o seu coração. Não é o meu choro nem a minha urgência que define a resposta, mas são os planos eternos de Deus. Ele se compadece de nós, mas há muito mais envolvido nas respostas de Deus do que uma simples ideia de que Deus vai simplesmente ter compaixão da situação. Uma resposta que para mim é essencial e necessária. Pode ser uma porta que se abre para coisas que vão me afastar de Deus, que vão trazer sofrimento para os outros. Muitas vezes nós desconhecemos todas, ou seja, sempre, ou melhor, sempre nós desconhecemos todas as variantes que estão ao nosso redor, todas as circunstâncias que estão em volta da nossa vida, da nossa família, dos nossos problemas. Mas Deus conhece. E por isso Ele vai conceder a resposta de acordo com aquilo que é o melhor para nós. Eu sempre gosto de abrir um parêntese. É óbvio que nós não estamos falando daquele tipo de oração que é uma ilusão, onde uma pessoa está em rebeldia contra Deus, em pecado, e ela está ali fazendo orações como se ela tivesse algum tipo de mérito. São súplicas que a gente não deveria fazer ao Senhor, porque elas revelam o nosso desprezo à realidade de quem é Deus. Ou o tipo de súplica em que nós mandamos em Deus e definimos o que Ele vai fazer e dizemos para Ele como se Ele fosse o nosso escravo. Isso não faz o menor sentido, como nós temos visto.
Nós então vamos suplicar ao Senhor expondo o nosso coração e o nosso desejo. Nós vamos falar para Deus da nossa vontade. Quando oramos hoje, pedimos pela cura. É a nossa vontade, é o nosso desejo. Mas você pode lembrar muitas vezes que você pediu pela cura e a cura não aconteceu. Nós fazemos a leitura de que, é claro, uma cura maior acontece quando um servo de Deus morre e vai para os braços do Pai. É a perfeição, é a vitória máxima, mas não era a nossa vontade. Nós então devemos entender que a gente fala a respeito do nosso desejo, suplica pela nossa vontade, mas Deus atende conforme o que nós de fato precisamos, as nossas necessidades e conforme a sua vontade e os seus planos. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, onde não há sombras, onde não há variação, Ele não muda como sombras inconstantes. Ele sabe o que é bom para mim, qual a boa dádiva que eu preciso. Ele tem um dom perfeito, uma dádiva perfeita para mim. Eu devo pedir a vontade dele, ainda que eu expresse na minha oração aquilo que eu desejo. Nós precisamos de mais intimidade com Deus, de mais consciência das coisas que vão servir para a glória de Deus. E aí eu não estou falando apenas de pedir sobre a cura das pessoas. A nossa oração deve ter petições em várias áreas a respeito daquilo que Deus quer fazer no mundo através da igreja, através de nós. Nós precisamos restaurar nossa vida de oração. Nós precisamos, com essas questões básicas, começar a repensar a nossa relação com Deus através da oração. A minha oração é essa: que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine a orar, que Deus nos conduza a uma vida de dependência do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, mas uma vida de intimidade, onde o tempo de conversa com Ele seja um tempo prazeroso, um tempo onde a gente se conhece mais, um tempo onde a gente é transformado, um tempo onde Deus se torna presente na nossa mente, no nosso coração, um tempo onde a gente se torna mais parecido com Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.